Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Leite é uma bebida que está presente todos os dias na mesa da maioria dos brasileiros. Afinal de contas, leite é rico em nutrientes, sendo responsável por oferecer diversos benefícios aos seres humanos, como, por exemplo, cálcio, que favorece e fortalece o desenvolvimento de ossos em todas as fases da vida. A criação de gado de leite é uma atividade com um grande potencial lucrativo, mas para que seja viável, é preciso conhecer todas as questões que envolvem o manejo. Os novos tempos exigem eficiência técnica e econômica da empresa para sobreviver no mundo de grande competição. Isto é verdade para todas as atividades econômicas e a produção de leite não é uma exceção. Os ajustamentos requeridos são significativos, o que torna desafio continuar e vencer na atividade. Entretanto, os desafios são ainda maiores para o pequeno produtor de leite. O preço do leite pago ao produtor tem gerado grandes preocupações para quem vive da atividade. Para diminuir os prejuízos, nosso amigo e colaborador Fabrício Andrade, engenheiro agrônomo, separou algumas dicas especiais para você, produtor rural. Elas estão em nossa série Os 10 Mandamentos para o Pequeno Produtor Rural Ganhar Mais Dinheiro. Um desses mandamentos, o quarto da nossa série, é com relação ao planejamento estratégico e alimentação para a seca. Fabrício explica pra gente agora esse mandamento. Bom, nós estamos com Fabrício Andrade, engenheiro agrônomo, e agora nós vamos ao quarto mandamento. São 10. Nós vamos ao quarto mandamento para que pequenos produtores, principalmente de gado de leite, possam ter sucesso em sua propriedade. E agora o quarto mandamento, Fabrício, planejamento estratégico de alimentação para a seca. Mas o que é isso? É um mandamento que é óbvio, mas às vezes é confuso, porque quando nós falamos de produção de leite a pasto, o produtor imagina, ele tem uma ideia que ele vai produzir leite a pasto o ano inteiro. É possível, só que o produtor tem que ter irrigação. Então, como nós estamos falando aqui para produtores e a maioria deles não tem irrigação, então nós temos que planejar a nossa seca, porque o pasto ele não vai produzir na seca. Nas regiões frias, isso ainda tem que ser feito com a preocupação ainda maior, tanto nas regiões frias quanto nas regiões secas. Nós estamos falando aqui, enfatizando as regiões frias, porque lá mesmo com irrigação, os pastos ainda não produzem, porque o capim ele gosta de calor. Ele tem que ter uma certa luminosidade, uma certa quantidade de horas-luz por dia para que ele possa produzir. Apesar de jogar água no capim e colocar adubo no pé dele, se não tiver luz suficiente, ele não vai produzir. Então, no inverno, nós temos que ter um planejamento para tratar essas vacas no coxo, tanto aos produtores das regiões mais frias, quanto os produtores das regiões mais quentes. Os produtores que têm irrigação, esta preocupação aqui, ela é um pouco mais amenizada. Temos que preocupar? Temos também, porque existe períodos do ano, igual já citei, que mesmo assim, mesmo jogando água e adubo, o capim não vai para frente. Então, mostrando que esse ponto vital, nós temos que pôr muita atenção nele para sabermos o que nós vamos oferecer a esses animais no período seco do ano. Agora, como que eu faço esse planejamento? É de uma maneira muito simples. Então, eu tenho que fazer um cálculo, uma conta de padaria simples. Eu tenho 100 animais, para facilitar a nossa conta, vamos usar o número 100. Eu tenho 100 animais que consomem por dia 40 quilos de silagem ou de volumoso. 100 quilos vezes 40, nós teremos aqui 4.000 quilos de volumoso ou de silagem consumidos por dia para 100 cabeças, voltamos a dizer. Se eu tenho 4 toneladas, que significa 4.000 quilos, e eu sei que nessa região nossa aqui, nós temos 200 dias de seca, logo eu sei também
que eu tenho que multiplicar esse número por 200, significando que eu vou gastar 4 toneladas de silagem de volumoso, ou de cana picada, ou de capim picado, para 100 cabeças de vaca durante 200 dias de seca. Então esse será o meu número. Eu terei que dispor de 800 toneladas de silagem durante o período seco do ano. Aqui na nossa região nós estamos usando um período seco de 200 dias, que já é o dado que nós já temos em mãos. Você que está numa região diferente terá que conversar com o seu técnico para que ele possa te mostrar e te orientar sobre o período seco em dias na sua região. O setor pecuário é um dos pilares da economia brasileira. Uma das principais atividades desenvolvidas é a criação de gado, que é feita para a produção de carne e leite, sendo então esta última, de leite, uma das opções mais tradicionais de norte a sul do país. O Brasil é considerado o 6º maior produtor de leite do mundo, sendo que este mercado cresce a uma taxa de 4% ao ano, movimentando mais de 40 bilhões de reais anualmente. A estabilidade no setor é evidente, inclusive quando ocorrem dificuldades, rapidamente são encontrados esforços governamentais para fomentar o setor na economia, já que o mesmo é base. Talvez este seja um dos principais motivos para a criação de gado de leite estar crescendo cada vez mais, ao contrário do que muitos dizem. É no inverno que o boi sanfona, A gente já sabe essa expressão, o que ela significa, que é aquele que engorda na chuva, emagrece na seca. Porém, agora é que você, pecuarista, deve trabalhar para evitar esse efeito sanfona no seu gado. Planejamento é a palavra-chave para que você, produtor de leite, consiga minimizar o impacto da sazonalidade das chuvas. Na seca, principalmente em fazendas onde não há forragem específica para o inverno, o gado costuma se alimentar de brotos de pasto, prejudicando o desempenho tanto dos animais quanto da própria pastagem. Com uma estimativa do rebanho e também da capacidade de produção de forragem dos pastos, é possível, por exemplo, separar um pasto na época das chuvas para que o gado possa se alimentar dele na seca. É um método barato, mas exige de você, produtor, um mínimo de planejamento para que o pasto fechado não faça falta antes e que o capim seja suficiente para alimentar o rebanho na ausência das chuvas. Se isso não for possível, e para não precisar comprar alimento produzido fora da propriedade, você, pecuarista, pode plantar cana, milho, fazer silagem, feno na própria fazenda. Esse procedimento também deve ser planejado com antecedência para que o alimento esteja pronto na época e na quantidade certa. E isso é o que o Fabrício está explicando no 4º mandamento, planejamento estratégico e alimentação para a seca. Ele explicou como é feito o cálculo para o plantio. Então, no caso aqui da nossa região, nós precisamos então de um total de 800 toneladas de silagem durante 200 dias de seca. Para que eu saiba o tamanho da área que eu tenho que plantar, para conseguir esta quantidade de silagem, eu tenho que saber também qual é a produtividade média de silagem da minha região. Por exemplo, suponhamos que nós vamos trabalhar com silagem de milho e na minha região a média de produção seria de 30 toneladas de silagem de milho por hectare. Então eu pegaria esse número de 800 toneladas, que é o que eu preciso, divido por 30 toneladas, que é a produtividade média por hectare, e eu terei então o número que eu preciso. Fazendo o cálculo, eu teria então 26,6 hectares, que significa que eu preciso de plantar uma área de 26,6 hectares de milho para produzir as 800 toneladas de silagem. De onde veio essas 800 toneladas? Veio da média de 30 toneladas por hectare, que por sua vez veio de 100 vacas que eu tenho que tratar e ainda foi influenciado por 200 dias de seca, chegando a um total de 26 hectares de milho para que eu possa tratar de 100 vacas com silagem de milho durante os 200 dias de secas que eu tenho na minha região. Dessa forma, eu fiz então
o planejamento estratégico para a alimentação do gado no período seco do ano. Se eu vou trabalhar com cana, esta área poderá ser reduzida, porque a cana ela produz mais do que o milho. Enquanto o milho na nossa região produz uma média de 30 toneladas por hectare, a cana produz 70. Logo, esse dado de 26,6 hectares de milho cairia para metade. Se eu vou trabalhar com sorgo, essa área poderá até ser aumentada, porque o sorgo produz um pouco menos. E assim vai. Então eu tenho que saber qual a forrageira que eu vou plantar, no caso, se é silagem de milho, se é silagem de cana, eu tenho que saber ainda qual é a média de dias de seca na minha região e eu tenho que saber ainda quantos animais eu vou tratar no período seco. Esses são os elementos que eu preciso ter em mãos, que eu poderei conseguir esses elementos através de um técnico capacitado para que eu possa fazer então o planejamento estratégico da seca para o tratamento dos meus animais. Agora, nós lembramos que esse planejamento estratégico deverá ser acompanhado por um técnico capacitado que vai ajudar o produtor a resolver esse problema. Manter a produtividade leiteira com nutrição na seca é desafiador, não é mesmo? O gado de leite é o que mais sofre nesse período. O leite ele é formado por 88% de água e o animal precisa de um consumo uniforme de ração para que continue a produção adequadamente. Independente da intensidade e da duração da época de seca nos campos, o fornecimento de alimentação suplementar para o gado é sempre muito importante. Por isso, você, produtor rural, deve estar constantemente preparado e munido de um planejamento alimentar para que o seu rebanho tenha condições de enfrentar os períodos sem chuva. Em tempos de seca, o capim não cresce com o mesmo vigor que apresenta em condições climáticas mais adequadas e tem seu valor nutricional reduzido, prejudicando a quantidade e a qualidade da forragem nas pastagens que servem de alimento para os animais. Se você depender apenas do pasto para fazer as refeições durante o período seco, seu gado terá perda de peso, queda na produção de leite e também na taxa de fertilidade, além de uma maior predisposição para contrair doenças. Você gostou dessa parte de hoje? Ainda tem o 5º, 6º, até o 10º mandamento, viu? São 10 mandamentos, então fique ligado que nos próximos programas a gente vai estar trazendo aqui para você. Essa semana eu acredito que ainda tem mais um, tá? A gente está fazendo a programação dia após dia, de acordo com o que vai acontecendo, a gente vai trazendo aqui para você. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.